recomeçar aqui então mais uma aula de geografia. E antes de começar eu queria ler um texto bíblico para você que está lá em Isaías 41, verso 10. Diz assim, ó: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, neste momento de crise que estamos passando, Deus está junto com a gente, tá? Sem medo. A gente só vai superar isso daí. Vai tranquilo que não precisa ter medo de nada não. Tá bom? Deus está com a gente. Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a região Nordeste. Tá bom? Então a região Nordeste ela é composta por 9 estados. São Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará. Todos eles são banhados pelo Oceano Atlântico. Lembrando que a região Nordeste ela ocupa uma área de aproximadamente 18% do território brasileiro. Tá bom? Esta região, situada aqui na ponta do Brasil, ela é dividida em 4 sub-regiões. Quais são elas? A primeira é a Zona da Mata. Essa região que sai aqui do Rio Grande do Norte, vem até a Bahia, mais litorânea. Tá bom? A Zona da Mata é a região mais litorânea, ou seja, é a região que tem uma densidade demográfica maior, porque as principais cidades estão lá, as capitais dos estados estão lá. Então é uma região um pouco mais populosa do que o restante do Nordeste, ok? Ao lado dela, nós temos aqui a região do Agreste, um pouquinho ao lado da região da Zona da Mata. A região do Agreste é uma região muito rica economicamente para a região Nordeste. Ela é uma região em que existe uma grande demanda de feiras de artesanato, por exemplo. As cidades como Campina Grande, Feira de Santana, Caruaru, são cidades que se destacam na região do Agreste, ok? E a terceira sub-região que nós temos é a sub-região do Sertão, que é a maior de todas. Aquela região onde tem poucas chuvas, a seca é muito grande, as pessoas enfrentam dificuldades com água, é a região do Sertão, tá bom? Por fim, a quarta e última é a região meio-norte, que é uma transição entre o Sertão e a Floresta Amazônica, uma transição entre a região Nordeste e a região Norte. Por isso que nesta região existe gradativamente uma diferenciação da vegetação. Começa a sair de uma vegetação muito seca para chegar numa vegetação um pouco mais úmida, que é onde nós temos a Floresta Amazônica. Beleza? Vamos continuando então. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o relevo, tá? O relevo da região litorânea é um relevo mais baixo, onde a altitude é mais baixa do que no interior. Então, se no interior nós temos planaltos, por exemplo, o Planalto de Borborema, ou então a Bacia da Parnaíba, a Depressão Sertaneja, já na região litorânea não. As altitudes são menores, tá? Mas, quando a gente fala de relevo, existe algo que é importante salientarmos que se destaca no relevo nordestino, que é algo chamado de Inselberg. Inselberg é uma palavra alemã que significa ilha de morros. Desculpa. Ilha de morros, tá bom? Isso daí é na verdade, porque ao longo dos anos, pelo processo de erosão, aconteceu uma diferenciação e aquele morro ou aquela chapada começou a ter uma diferenciação no relevo. Um grande exemplo disso é a Chapada Diamantina, que fica bem aqui no centro da Bahia, em um local muito visitado, um local muito visível, um local que realmente as pessoas vão lá para poder ver a beleza daquele local. Tá bom? Continuando então, vamos falar agora sobre o clima. Tá bom? 4 climas que são primordiais e principais na região Nordeste. O primeiro deles, equatorial úmido. Lembra que quando falamos sobre a região Norte, um dos climas que eles têm é o clima equatorial. Então, o equatorial úmido é um clima onde chove bastante, temperatura de 25 a 27 graus. Então, aqui na região Nordeste, ele está no limite entre Maranhão e Pará. Pará é da região Norte e o Maranhão da região Nordeste. Então, no limite entre esses dois estados, temos uma faixa ali pequena de clima equatorial úmido. Ao lado dele, nós temos o clima tropical típico.
Este clima, ele pega principalmente Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. Pega uma grande parte. Por quê? Porque o clima tropical típico tem duas estações muito bem definidas. Um inverno seco e um verão úmido. Tá bom? Então, esses 4 estados têm esse tipo de clima. Continuando, nós temos então aqui, na região do sertão, o clima tropical semiárido, que é aquele realmente calor nordestino, aquela seca danada, 41 graus na cabeça, e as pessoas não têm muita água, porque não chove, tá? Esse é o tropical semiárido. E por fim, nós temos o tropical litorâneo, que fica, onde o nome já diz, no litoral do Nordeste. Então, se nós pudéssemos voltar lá e falar assim, ó, peraí, eram então 4 sub-regiões e agora eu tenho 4 climas. Então, eu tenho aqui, na zona da mata, principalmente, tropical litorâneo. Eu tenho no sertão uma divisão, uma grande parte de tropical semiárido, mas também tenho no meio norte o clima equatorial úmido. Tem uma parte do agreste com o semiárido, tá certo? Então só para você poder se linkar aí e perceber como que as sub-regiões se encaixam com os climas, tá bom? E vamos finalizar o vídeo falando um pouco sobre hidrografia. É importante que algumas bacias hidrográficas do Nordeste são fundamentais. E eu vou citar 3 para vocês. A primeira é a bacia do Rio São Francisco. Um dos principais rios do país. Um rio que tem uma extensão de quase 640 mil quilômetros quadrados. Tá bom? Então, este rio, ele começa em Minas Gerais e atravessa toda a região Nordeste, chegando até no Oceano Atlântico. E este rio é tão importante para a economia da região Nordeste que o governo tem feito um investimento fortíssimo para a transposição do Rio São Francisco. O que significa isso? Eles estão abrindo algumas brechas para que a água do Rio São Francisco possa chegar em áreas que são muito secas. Tá bom? Então, através do Rio São Francisco, além da água chegar para as pessoas utilizarem para bebida e comida, também nós temos ali hidrelétricas que vão fornecer energia elétrica para as pessoas da região Nordeste. Por isso que o Rio São Francisco é extremamente importante para essa região. Tá bom? Segunda bacia nós podemos citar é a bacia do Parnaíba. A bacia do Parnaíba, ela pega principalmente os estados de cima, Piauí, Maranhão e Ceará, e um pouquinho da Bahia. É uma bacia extremamente importante para navegação, para que os produtos ali da região Nordeste possam transitar através das navegações. Feijão, arroz, milho, cana-de-açúcar, algodão, mandioca, tudo isso daí eles conseguem levar de um lugar para o outro através da bacia do Parnaíba. E a terceira bacia é a bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Esta bacia, ela pega principalmente a região aqui, saindo do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, até chegar na Alagoas. Tá? Esta bacia, ela é extremamente importante justamente porque ela cede recursos para 21 milhões de nordestinos. Então ela tem uma extensão não tão grande quanto o Rio São Francisco, por exemplo, só que ela pega uma grande massa de pessoas justamente porque ela está mais na região litorânea, porque ela pega onde as pessoas estão vivendo mais, onde tem mais gente povoando aquelas